aqui. Estamos ao vivo, Antônio. Opa, agora estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que o enquadramento e a voz estejam bons. Conto que você, por favor, sinalize se o enquadramento e a voz está boa para que a gente possa dar início à nossa apresentação. Essas pessoas que estão online, por favor, podem sinalizar que com isso a gente já pode dar sequência aí no nosso webinar. As pessoas estão um pouco tímidas ainda, estão entrando um tempinho, né, para entrar no clima. Ou até mesmo acaba entrando e depois acaba fazendo alguma outra coisa, porque nós estamos pontualmente em um horário, né? Olá, Elielton, meu amigo. Fala, Elielton. Boa noite, Elielton. Seja bem-vindo. Perfeito. Ele já sinaliza que o áudio está ótimo, está entrando as pessoas. Como de praxe, farei algumas introduções iniciais e vamos a elas. Eu sou o Kleber Santos, diretor tributário da MS Contadores, e hoje eu tenho a presença aqui de uma figura que acompanha há muito tempo, Antônio Sérgio. Eu digo para vocês, e aí já entrego a idade dele, que ele é o pai do SPED. Se bem que o SPED não é tão velho assim, né? Mas vamos colocar, você tem 11 anos. Vamos colocar assim, você idealizou a GIA. Quase isso, né? Eu sou do tempo da GIA. Você entregava o disquetinho? GIA em papel, antes do disquete. Puxa, agora sim. Tem alguém que é do tempo da GIA em papel, se apresenta, se denuncia. Eu sou do tempo da GIA em papel. Fica à vontade para fazer os seus comentários iniciais. Legal. Boa noite a todos, agradeço pela presença de vocês. Vamos fazer um bate-papo aqui, espero que consigamos levar aí boas informações para todos vocês. Vocês sabem que o assunto é extenso, então vamos tentar abordar os principais pontos, mas me coloco à disposição também, depois desse evento, para eventuais dúvidas ou questões que venham a surgir, tá bom? Perfeito, muito bom, feitas essas introduções. Vamos a um tema tão importante que virou uma novela, né, Antônio? Pois é. Nas prorrogações, no que se refere à questão do prazo, até mesmo na quantidade dos blocos, a exigência que é o bloco K. Porque o bloco K, quando a gente fala, a gente começa a pensar na questão de estoque, já começa a dar um frio na barriga. Então, antes de mais nada, vamos esclarecer aqui, Antônio, a questão do cronograma. Quem hoje está obrigado a entregar o famoso bloco K? Bom, o bloco K nós temos atualmente o conjunto dos contribuintes do ICMS, IPI, que tem atividade de indústrias, atividade de atacadistas e os importadores, né, os equiparados à industrial, principalmente os importadores, são aqueles que estão obrigados, a partir de 2019, a fazer essa entrega. Nós tivemos um calendário, o calendário foi dividido em 3 partes, onde lá em 2017 ficaram obrigadas as empresas com faturamento acima de 300 milhões. Depois, em 2018, o ano passado, ficaram obrigadas as empresas com faturamento acima de 78 milhões. E agora, 2019, as demais indústrias, equiparados e atacadistas. Muito bem. Feitos esses pontos que são super interessantes, já geram um frio na barriga das pessoas em relação à quantidade de registros. Vamos dar uma notícia relativamente boa em relação a quais são os famosos blocos que são necessários a ser entregue, que é o famoso K200 e o K280, que na verdade não deveria nem ser utilizado nesse momento. Vamos utilizar só o K200, mas olha um pouco mais desses dois registros que são interessantes. A gente tem essa questão, o Kleber depois vai detalhar para vocês, mas eu preparei um material sobre esse assunto que creio depois vai ser disponibilizado para vocês esse material que a gente vai discutir aqui. Mas em relação ao que precisa ser entregue do bloco K, eu trago essa boa notícia, como o Kleber falou, mas depois eu jogo um pouquinho de água fria nessa brincadeira. Então vamos lá. O bloco K ele é composto de um conjunto de registros, né? Nós temos lá muitos registros que compõem o bloco K, onde a gente vai apresentar produção interna, produção fora da empresa, quando precisa fazer algum tipo de reprocessamento, desmontagem, então ficha técnica, tem muita coisa dentro do bloco K. Neste momento, o fisco está exigindo da grande maioria das empresas apenas o registro K200
e K280. K200 é o estoque no final do mês, no final de cada mês. K280 é um registro onde vai ser feita a correção, o ajuste de alguma informação que tenha sido colocada de forma equivocada no registro K200. E cuidado que K280 não é para fazer ajuste de estoque porque está faltando mercadoria, porque de nota, né, mercadoria? Precisa de nota. Cada estado vai ter a sua regra, mas em geral isso tem que ser acertado com uma emissão de nota fiscal. Tá? O K280 são apontamentos que foram feitos de forma incorreta. Então, nesse primeiro mês, nesse primeiro período, a gente não tem K280, porque é o primeiro K200 que está sendo informado agora, né? Para a maioria das empresas, né? Fevereiro foi a primeira entrega, março agora vai ser amanhã, né? Não, amanhã aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem gente aí do Brasil todo, mas aqui em São Paulo amanhã já vai ser a segunda entrega do SPED com o bloco K. Então, nesse momento, entrega só K200 e K280. Muito bem. Quer que eu já dou assim, um susto na galera? Eu sempre falo que o pior já é importante já fala logo, por né? favor. Então, o que eu tenho conversado muito nas minhas aulas, nos meus trabalhos de consultoria, eu sou professor na área tributária, ministro aulas no SESCOM, aqui em São Paulo, no Sindiconte, no CRC, na FIPECAF, na Televisão, e em empresas, escritórios de contabilidade, faço cursos em company. Além das aulas, eu tenho feito palestras também, faço muitas palestras para empresários, para falar de bloco K. Nas minhas aulas, eu digo sempre para os meus alunos, olhem para o bloco K de forma completa. Não tenham a ilusão de que nesse momento você vai entregar só um registro, só o K200, né? Eu vejo muita gente que acaba ficando feliz com o fato de ter que entregar apenas o K200. Só que, na minha visão, o que é o K200? K200 é o estoque que restou ao final do mês. O que é o estoque que restou ao final do mês? É depois que eu fiz todos os apontamentos, todos os lançamentos das minhas ordens de produção, dos meus eventuais ajustes que têm que ser feitos. Então, eu tenho que ter processado todas as informações do mês para chegar lá no final e dizer, no K200, que eu tenho tanto de matéria-prima, tanto de produto em processo, tanto de embalagem, tanto de produto para revenda. Aí eu vou colocar meu estoque todo, mas eu só tenho meu estoque correto no final de cada mês se no meu sistema eu estiver fazendo todos os lançamentos, eu estiver processando todos os registros exigidos pelo bloco K. Então, na minha visão e para os meus clientes, para quem eu presto consultoria, eu tenho dito isso. No teu sistema, você implanta e você alimenta, você controla todos os registros. Ainda que tenha que mandar para o governo só o K200. Tem que se preparar, porque isso é efeito cascata, vai acontecer e tem que doutrinar já, seja você uma empresa de contabilidade, seja você uma empresa, doutrinar. Eu já faço uma provocação aqui, Antônio, em relação ao controle do estoque. Porque muitas empresas também trabalham com o controle de estoque de terceiros. Se nós estamos com dificuldade em controlar o nosso, pedir dos terceiros. Então, eu acho que isso traz uma maturidade para o empresário, seja ele da área contábil, do escritório ou da empresa, tomarem um pouco mais de atenção em relação a isso. Principalmente ao que se refere à questão das remessas e o que você traz em relação a isso? Tem alguma dica especial que você já começa a trazer para o nosso público? Olha, tem uma questão assim bastante complexa em relação à industrialização feita fora do estabelecimento, que é o seguinte. No bloco K, eu preciso apresentar tudo aquilo que foi industrializado fora do meu estabelecimento. Então, eu tenho lá registros específicos para dizer aquela industrialização que eu mandei fazer fora. Então, já é um desafio obter essa informação mensalmente para alimentar os registros do bloco K. E no final de cada mês, quando eu estou mostrando os meus estoques no K200, eu preciso separar o que é estoque que é meu e está dentro da minha empresa,
do que é estoque que é meu e está no estabelecimento de terceiros. Ou o que é estoque de terceiros que está no meu estabelecimento. Isso exige um cuidado muito grande, pessoal, muito grande. Eu tenho, inclusive, curso online de bloco K, e uma das aulas do meu curso é dedicada exclusivamente a tratar dessas questões de produtos industrializados fora do país. Realmente, eu acho que faz necessário. E tem um detalhe ainda que eu abordo, né, nessa minha aula, que é o seguinte: às vezes a empresa ela pode não estar sujeita ao bloco K ainda, mas ela se vê na necessidade de implantar controles relativos ao bloco K. Por exemplo, imagina que você é de uma empresa do Simples Nacional e você industrializa para terceiros. Você é um industrializador. Você, estando no Simples Nacional, por enquanto, não está no bloco K, né? Hoje, o SPED fiscal não é exigido do Simples Nacional, e aí, nesse caso, eu estou falando de São Paulo, porque eu já fui também dar aula em alguns estados aí que exigem SPED do Simples Nacional. Então, só falando o sublimite também, que acaba em São Paulo a gente teria, né, se ultrapassar o sublimite dos 3.600.000, aí acaba tendo que entregar SPED. Mas, exemplificando aqui em São Paulo, onde o Simples ainda não tem que entregar o bloco K. Mas ela é uma industrializadora que recebe mercadorias, recebe produtos para serem industrializados de clientes que estão no bloco K. Esses clientes que estão no bloco K, que mandaram nessa empresa do Simples para industrializar, eles vão ter que alimentar essa informação no bloco K deles. E para que eles alimentem isso corretamente, eles vão necessitar que essa empresa do Simples repasse a eles todas as informações detalhadas para eles alimentarem o bloco K. Esse cliente também vai exigir dessa empresa do Simples que informe todo final de mês o estoque dela que está lá, naquela empresa do Simples. Olha só. Então, de repente, uma empresa do Simples, ele olha para ele e fala: não, mas espera aí, eu não preciso fazer isso, eu não estou obrigado a colocar. E, realmente, fiscalmente, ele não está obrigado. Só que ele tem um cliente que está e que vai necessitar de informações para alimentar os dados do bloco K. E ele tem a opção de falar: tá bom, eu vou procurar, então, um fornecedor que me atenda nessa necessidade. Isso é muito astuto na questão da troca de informações, né? Então, eu já tive situações de empresas aí, clientes de escritório de contabilidade no Simples, e que estão correndo atrás de se organizar para gerar informações do bloco K. Não porque elas tenham que entregar, mas porque o mercado está exigindo essa informação. Posso ter um parênteses aqui já. Então, nós podemos entender que o bloco K força os contribuintes, bem ou mal, a serem mais profissionais, a terem o melhor controle do estoque. Porque eu vejo que o calcanhar de uma empresa, claro que existem outros, mas o controle de estoque, uma vez que é uma área específica que muitas vezes no escritório de contabilidade não tem todo o acesso. Antes do bloco K, nós tínhamos o bloco H, e nós tínhamos relacionamento uma vez a ano. É claro que a contabilidade tem acesso para controlar isso, mas o departamento fiscal, onde demonstra esses fatos através do SPED fiscal, tinha apenas um contato. E tudo que se resolve no final de uma competência se torna mais difícil. Agora você tem a oportunidade de fazer isso mês a mês. Você entende que isso, então, pode gerar uma maturidade aos empresários, até mesmo começarem a entender que é necessário seguir uma linha nesse tipo de condição? Entendo que sim, que isso pode gerar uma maturidade aos empresários. Se a gente olha o projeto SPED como um todo, desde quando o projeto começou, a gente percebe que é como se o governo estivesse empurrando as empresas para uma profissionalização. A grande discussão, a grande dificuldade, principalmente dos escritórios de contabilidade e seus clientes, é a necessidade de sistema, a necessidade de controles, que eles olham e falam: mas isso a empresa grande tem, mas o pequeno empresário não tem. Só que quando a gente olha para as regras do SPED, são as mesmas regras para o grande e para o pequeno.
não está olhando o tamanho. Se você está obrigado a SPED, você pode estar no tamanho de média empresa, de pequena empresa, sem estar no Simples, ou de... Ele não fala a quantidade de registros. Você pode ter 2 registros, uma empresa multinacional pode ter 1 milhão de registros. Exatamente. Então, a gente percebe que mesmo a pequena empresa, se ela não adota controles, uma organização interna, sistemas, treinamento para o seu pessoal adequado, ela vai ter dificuldade. Então, o fisco ele vai forçando as empresas a se profissionalizarem, ok? Com certeza. Agora, a gente, que eu lido muito com o público dos escritórios de contabilidade, por conta do Sescom, do Semiconte, principalmente, e você, temos aqui a MF, que também é uma empresa contábil que tem os seus clientes. Então, o que eu percebo? A grande maioria, principalmente escritórios de contabilidade, mas as outras empresas também, tem uma certa dificuldade de apresentação da informação do bloco H, que é anual, como o Kleber lembrou. Então, eu fico olhando e pensando, poxa, o bloco H, que é anual, o pessoal já demora para ter. Imagina o bloco K que é mensal. Podemos dar um exemplo daquela que não é debate, mas é o caso muito claro da DIV, do RENF, que também estamos a vias de fato, entrar outros registros, mas enfim, isso fica para o tema para outro dia, com o Antônio vir aqui e falar um pouquinho sobre esse novo layout. Já tem lá um lugarzinho para colocar imposto de renda e PIS/COFINS no REIN. Depois você se informa sobre isso. Um dia a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Com certeza. Mas, Antônio, traga aqui para nós, assim, o que a gente pode tentar buscar para que esse profissional, no caso, o empresário, traga essas informações para nós. Ou seja, eu tenho que, então, de repente, disponibilizar um profissional para ficar dentro da empresa, especificamente na área de estoque. Eu tenho que apostar um pouco mais, talvez, em tecnologia, a famosa interface, para buscar esses dados, uma vez que o escritório contábil é responsável pela entrega. Então, bem ou mal, ele precisa ter essa informação. Mas o fato é, precisa se entregar o registro. Alguma dica que você pode trazer para o nosso contador do dia a dia, que está pensando, puxa, como que eu consigo que o meu cliente tenha as dificuldades operacionais? Será que a gente está pensando aqui, talvez, gerar negócio do ponto de vista de você estar mais próximo do seu cliente, você como contador? Às vezes, no dia a dia, acaba afastando essa figura do contador entre a empresa. Você acha que isso também pode criar um laço a mais? Acho que tem, sim, eu acho que tem sim essa oportunidade e na minha experiência de ministrar aula do SPED fiscal, já tenho aí desde 2009, 2010, né? Então já tenho aí de 9 para 10 anos que eu ministro aula do SPED fiscal e desde 2015 tratando de bloco K, né? Uau. De 2015 para cá, lá nos primeiros anúncios, onde o governo disse que ia começar o bloco K, depois foi prorrogado, 2016, 2017, mas desde 2015 a gente já começou a estudar para poder ministrar as aulas e palestras. Eu tenho percebido que, assim, há uma dificuldade muito grande no convencimento que isso vai pegar dos empresários da importância do risco e de que a coisa vai pegar. Porque lá no começo ainda se apostava na prorrogação infinita, na dificuldade de fiscalização, que talvez o fisco não fosse tão rigoroso, assim como lá nos primórdios da nota eletrônica, muita gente duvidou também da nota eletrônica, né? E o bloco K, ele tinha esse desejo, né, de que ele não acontecesse, e ele teve várias prorrogações, mas hoje em 2015. Né? O que eu tenho feito nesse sentido, Kleber? Bem dentro daquilo que você falou. Eu criei um método, né, que eu chamei de parceria 4K, fantástico, onde eu coloco os 4 pontos principais que precisam ser olhados para que a gente consiga entregar o bloco K. E justamente o que você disse. Há uma necessidade de convencimento do empresário, há uma necessidade de conscientização do contador, porque o contador ele precisa se aprofundar nos estudos também para entender a complexidade
e os perigos do bloco K. A necessidade da parte de tecnologia, como você falou, e a necessidade de preparação do ambiente, do pessoal, da fábrica, para tudo isso. Então, é uma parceria, Eu percebo muito o seguinte, muitos, principalmente do lado dos escritórios de contabilidade, né, os meus amigos contadores, dizendo o seguinte: bloco K, responsabilidade do cliente. Frase com a qual eu concordo. Eu até concordo. Daqui eu criei uma frase. Faz a minha culpa, né? Isso. Eu criei uma frase minha para dizer assim, olha só. Eu falei, fábrica, fabrica. Escritório, escritura. Escritório contábil não gera bloco K. Porque tem muito essa confusão também do pequeno empresário achar que o fato dele estar lá pagando honorário, que o escritório tem que resolver tudo. Tem coisas que não dependem do escritório, tem que acontecer na fábrica. Mas também, se o escritório apenas diz para o cliente, apenas manda uma circular, apenas manda um e-mail, dizendo, olha, você tem que me mandar o bloco K, você tem que me mandar o inventário. Às vezes o cliente não tem noção do que é aquilo. Às vezes não passa pela cabeça do cliente todas as nuances, os cuidados, os detalhes necessários para a empresa dele gerar um bloco K e mandar para o contador. Então, a gente percebe uma certa paralisia aí de empresas e escritório. O escritório pediu, a empresa não entendeu e não manda, ou entendeu e não manda, e o escritório está mandando o expediente fiscal com o bloco K em branco. Então, eu tenho uma série de escritórios contábeis que estão mandando o bloco K em branco. E não só escritório contábil. Temos empresas, inclusive empresas de grande porte, que estão com dificuldade na sincronização dos seus sistemas para a geração do bloco K. Então, eu tenho também situações de empresas onde eu já estive ajudando, auxiliando nas dificuldades, que não estão conseguindo fazer o bloco K. Principalmente no quê? Na sincronia entre bloco K e bloco H. Olha só, que é muito importante, porque tem uma correlação onde no final do exercício você necessariamente vai ter que entregar ainda o bloco H. Ele não foi eliminado, por mais que você entregue a mesma por meio do bloco K, tem essa necessidade. Eu gostei de uma frase que você colocou, professor, onde você fala sobre preparar o ambiente. Então, nós podemos dizer o seguinte, se você for assim, poxa, eu sou um desses caras que não estou entregando zerado. Então, eu estou entendendo que o fato inicial é preparar o ambiente, ou seja, vamos voltar nos cadastros, que é algo fundamental, as pessoas quase não dão importância, é algo tão importante, principalmente para você definir qual é o conceito do seu insumo. Pode ser que você pode entender que seja para revenda, não está classificando como revenda, mas ele entra no conceito de insumo. O cadastro, ele também é o ponto de partida para tudo, e não é diferente com o bloco K, professor. Não é diferente com o bloco K. O cadastro, ele tem uma importância fundamental em tudo que a gente faz dentro dos SPEDs, seja SPED fiscal, SPED de contribuições, SPED contábil. O cadastro é muito importante. No SPED fiscal, o cadastro alimenta todos os blocos e bloco K. Então, alimenta bloco 0, bloco C, bloco D, bloco E, bloco H e bloco K. Então, aquilo que eu estou apresentando de informação no bloco K precisa estar coerente com aquilo que está lá no bloco C, com aquilo que estará lá no bloco H. Tá? Então, um dos problemas que costuma acontecer com o cadastro, código do item. Tínhamos conversado com bastidores sobre esse assunto. Código do item. O que é o código do item? Eu comprei uma determinada L e tem lá um código de produto. Que código é aquele que está lá no XML? É o código do meu fornecedor, que ele usa lá na empresa dele. Perfeito. Quando eu vou fazer a escrituração do meu livro de entradas lá dentro do SPED fiscal, no bloco C, muitos sistemas eles são preparados para ler o XML e incorporar a informação no sistema. Só que quando o sistema lê um XML sem que esse sistema tenha sido preparado antes, ele traz os dados que estão lá naquele XML de compra. Olha o risco disso. E ele traz o código do
fornecedor. Se nós estudarmos o guia prático, esquece o bloco K agora, vamos com a regra básica. Vamos olhar para o guia prático, né? Tanto que nas minhas aulas eu tenho lá um slide onde eu digo assim, que o guia prático tem que ser lido dia e noite. É uma bíblia. Meus alunos dão risada. Meus alunos dão risada e não estudam. Eu sei. Eles estão te enganando outras aulas e meus alunos também me enganam também, fazem um trabalho. Você dá aula também, né? Dou aula também, em universidades, e eles enrolam também. Tá. Mas faz parte. E aí eu até gravei uma leitura de todos os registros do SPED fiscal. Então eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu tenho 104 vídeos. Olha lá. Quem nunca viu de leitura do guia prático. E é só leitura, não é aula. Tem gente que entra lá na minha página, mas não explicou, mas não sei o que. Gente, eu falei lá no começo, eu vou apenas ler o guia prático para quem não estuda. Sim. Põe um fim, são várias leituras, é só leitura. A aula depois tem que fazer curso. Claro. E lá no guia prático ele diz o seguinte, que o SPED ele deve ser escriturado do ponto de vista do declarante. Sim. Que significa o ponto de vista do declarante, do ponto de vista do informante, significa que eu devo adotar as codificações internas da minha empresa. Comprei uma mercadoria, aquela mercadoria tem um código que eu tenho adotado lá no meu cadastro, que é o código, se for uma mercadoria para revender, o código que eu vou vender aquele produto. Quando vem a nota do meu fornecedor, na hora da entrada eu deveria fazer ali uma parametrização, uma conversão, para que eu dê entrada com o meu código interno, e não o código do fornecedor, é o tal do declara, que o pessoal fala. Só que fazer isso, gente, demanda tempo, demanda conhecimento, demanda capacidade do sistema. Aí o que acontece? A maioria acaba não fazendo. Entregando informações ao fisco diferente do que consta realmente no bloco H. Então, ou seja, mês a mês, eu estou tendo um relacionamento de dados, só que quando chegar no bloco H, nunca vai fechar, porque os dados são totalmente diferentes. Não tem como ter um cruzamento, e aí pode gerar uma confusão. Mercadorias que na entrada elas são movimentadas com um código, e na saída elas são movimentadas com outro código. E, gente, esse raciocínio, ele vale para a matéria-prima também. Os alunos eles têm muita dificuldade nesse sentido. Ele fala, tá bom, professor. Quando a gente está falando de um produto para revenda, até entende, né, que o fisco vai olhar que ele entrou com um código, tem que ser com o mesmo código. Mas e se é matéria-prima? Matéria-prima entra num código, mas depois vai sair outra coisa, vai sair outro produto. Então, não sai a matéria-prima. Eu digo a verdade. Só que essa matéria-prima, quando ela entra no meu estoque, eu vou registrar essa informação e depois, quando eu for fazer o bloco K, quando eu for fazer o bloco H, eu preciso informar que eu utilizei essa matéria-prima na minha produção. Deixa eu ver um pouquinho para cá que eu estou louco, estou saindo quase do lado aqui. Eu vou dizer que eu utilizei essa matéria-prima na minha produção. Quando eu disser isso, eu tenho que dizer o código da matéria-prima. Só que internamente essa matéria-prima tem outro código, diferente do código do meu fornecedor. Então, quando eu dei entrada, eu já teria que ter dado entrada com o meu código. Tá? Se for mercadoria para revenda, a mesma coisa. Tá? Então, mesmo as matérias-primas, aquilo que é usado na produção, eu tenho que fazer essa parametrização. Ou não utilizei a matéria-prima, ela vai aparecer lá no meu bloco H. Além de aparecer no meu bloco K todo mês, vai estar no meu bloco H. Com que código que ela estará no meu bloco H? Quando eu mandar o bloco H para o governo, com que código eu vou mandar? Provavelmente vou mandar com o meu código interno. Justamente. Só que quando eu comprei, eu dei entrada nela com outro código. Então, olha só, isso está uma confusão doida por aí, porque o pessoal vem fazendo isso desde sempre. O que você imagina agora, vamos colocar na prática, né? Normalmente as pessoas têm um arquivo, recebem o arquivo XML, quando não recebe o arquivo XML, ela possui uma máquina que acaba disparando. Leitor, né? Leitor de código de base. O leitor. Há uma rotatividade muito grande em departamentos fiscais, então essa rotina de preparamento de dados acaba se perdendo e que muitas das vezes agora, por fato da incumbência da entrega, perde-se a qualidade e também muitas vezes não tem a destreza e a atenção necessária para saber o risco que você está colocando no seu cliente. Né?
Então, esse é um ponto muito importante. Posso só trazer um instantinho aqui, uma outra consequência dessa questão dos códigos, que é um assunto que não está diretamente relacionado com o bloco K, mas vocês que estão nos assistindo são da área fiscal, ou da área que tem interesse na área fiscal, que é a questão do ressarcimento do ICMS da substituição tributária. Então, a gente teve aí uma ampliação das situações em que a empresa tem que pagar a substituição tributária por conta do diferencial de alíquota, né? Tem diferencial de alíquota, é um outro nome, mas ele tem a consequência da substituição tributária. Então, o que eu fiz? Eu falo, olha, você que comprou mercadoria, veio com substituição tributária, você que teve que vender essa mercadoria para outro estado, teve que pagar de novo ICMS, teve que pagar de novo o diferencial da alíquota, teve que pagar de novo a substituição tributária. Você pode se ressarcir, mas você pode buscar na nossa fiscal. Isso, você pode buscar esse dinheiro no fisco para você. Então, preenchendo esse campo. Além disso, esse é um detalhe, também precisa ter os dados preenchidos corretamente na nota fiscal, mas só linkando com o que a gente estava falando aqui, a questão do código. Um dos requisitos para você pedir o ressarcimento do ICMS da substituição tributária é que você tem que apresentar a mercadoria, tem que ter entrado e saído com o mesmo código. Se eu não tenho essa correlação de códigos, não dá para eu fazer o pedido do ressarcimento da substituição tributária. E, além de tudo, o meu SPED fica errado. Então, numa eventual fiscalização, estou sujeito a multas se eu não estiver adotando essa regra do código. Tá? Então, que fique claro que não é só por conta do bloco K, não é só por conta do bloco H. É uma regra que está lá no guia prático e precisa ser seguida no preenchimento do SPED. Se a gente pegar no pé da letra, então o SPED fiscal ele só vai reproduzir os dados que estão aonde? Na nota fiscal eletrônica. Então, gente, o importante também é que a gente comece a entender que tudo acontece no registro, na qualidade de dados que você vai fazer o seu cadastro, e também que você tenha totais condições de também ter relacionamentos com fornecedores que sigam as boas práticas.